Pessoal, dando sequência à nossa matéria de Hamartiologia, passamos agora para esse ponto aqui, acerca da origem do mal. Como o mal veio a existir? Aliás, como o mal veio à existência? Quem o criou? Ele é de si mesmo ou foi criado por alguém? Embora muitos tenham inutilmente tentado responder essas perguntas, elas continuam aguardando uma resposta satisfatória. Veja os principais conceitos das escolas de pensamento sobre este assunto: ateísmo, deísmo, panteísmo e teísmo. Então vejamos aí, dentre essas escolas que emitem suas opiniões, vamos ver primeiramente que o ateísmo diz acerca do mal. Como o ateísmo não crê em Deus, ele é obrigado a substituí-lo por outra coisa. E essa outra coisa normalmente é o acaso. O mal natural não passa de fatalidades da vida. O mal moral é apenas uma perversão do caráter humano. O ponto de vista ateísta parte do princípio de que Deus não existe. Depois se subdivide em várias vertentes racionalistas e naturalistas, para explicar a entrada e permanência do mal no mundo. Para o ateísmo, o universo e tudo que existe é composto de matéria, e tudo que acontece nele são consequências do movimento da matéria. Sendo assim, tudo que existe, tudo que acontece é apenas matéria em movimento. Todo mal é meramente alguma forma de perversidade ou acontecimento adverso, acidental, que atinge coisas inteiramente materiais. Exemplo, um vulcão seria apenas um arranjo da natureza em demanda do reajustamento da crosta terrestre, nada tendo a ver com um Deus que prevê o desastre ameaçador, mas não o impede. Em consequência disso, não há nenhuma força inteligente que, por causa desse conhecimento anterior, possa fazer cessar os acontecimentos. Assim, pois, o citado terremoto não é nenhum mal, mas tão somente uma ocorrência mecânica. No arcabouço da doutrina ateísta, o homem se vê totalmente desamparado e sem esperança, pois o ateísmo chega ao extremo de dizer que o homem é uma piada da natureza. Sua existência ocorreu por acaso num mundo caótico. Deus e o Espírito não passam de engenhosa invenção da mente humana que tenta impor ordem e esperança a algo que verdadeiramente é destituído de ordem, ou pelo menos de ordem moral, e que certamente não é acompanhado de esperança alguma, pois não existe nada que possa mudar o destino do homem e do mundo. As coisas seguem cegamente e fortuitamente seu próprio destino. E aí, conforme em tela, temos aí a definição: o ateísmo nega a existência de Deus ou de qualquer inteligência superior orientadora. Assim, o universo existe por acaso, e os males acontecem por mero acidente dos processos naturais. Então é a doutrina que enfatiza, em substituição ao conceito de deidade e ao conceito de inteligência orientadora do universo, ele substitui pelo vácuo, substitui pelo vazio, e todos os acontecimentos são encarados a partir da perspectiva do acaso ou do fatalismo. Simplesmente são acontecimentos que estão se sucedendo de uma forma aleatória, desordenada, de forma cega, e com isso o homem não tem qualquer tipo de propósito. Não há propósito, não há nenhuma intencionalidade, não há nenhuma inteligência condutora, e não haverá, com isso, não há também nenhum objetivo final. Então, quando o ateísmo pega alguns movimentos da natureza e julga que eles sejam suficientes para elaborar essa definição, na verdade o que ele está fazendo é olhando para apenas parte do aspecto de toda a criação. Então, quando fala, por exemplo, acerca dos vulcões, como foi dito aqui, dos terremotos, dos eventos naturais, são simplesmente movimentos do ecossistema, são movimentos dos sistemas geológicos. De fato, ao se fazer alguma análise, alguma investigação, percebe-se que são movimentos da crosta terrestre, esses terremotos, esses reajustamentos das placas tectônicas, são movimentos naturais, cientificamente apurados, podem ser estudados, podem ser provados. Só que isso é explicar o todo pela parte. Então, isso faz parte do sistema? Sim, faz parte. Só que isso é apenas parte do sistema, isso não é a totalidade.
Existem muitas outras coisas que escapam à possibilidade de averiguação, que estão muito além disso e que são influenciadoras também. Então, o problema do ateísmo é fechar os seus olhos para aquilo que está além da compreensão empírica. Eles entendem que só por terem essas provas comprovadas empiricamente, laboratorialmente, ou pelo menos por meio de uma teoria, eles pensam que isso é o suficiente e tudo que está fora disso não é do interesse, não é realidade, é invenção humana, é simplesmente uma manipulação. E quando assim o fazem, fecham seus olhos para a compreensão acerca de muitas coisas que escapam dessas possibilidades, muitas coisas que escapam dessas formas de averiguação. E aí é onde temos o problema do ateísmo em relação ao mal. O mal na verdade não existe. O mal é simplesmente o movimento da matéria. E quando assim é encarado o problema do mal, aí ele reina. Aí ele se alastra totalmente porque não encontra nenhum tipo de ação detentora, nenhum tipo de ação que lhe faça contrário, né, que impeça o seu progresso. Quando o mal alcança uma proporção que traz uma destruição aterradora para a sociedade, então muitas linhas ateístas acabam recuando para que esse conceito religioso traga novamente a ordem à sociedade. É o que temos visto aí, já citei o exemplo, né, de muitos países comunistas que tentaram implantar esse conceito de vida na sociedade de uma forma geral, proibindo, expulsando todo e qualquer grupo religioso, impedindo toda a ação de grupos religiosos. Mas quando viram o dano que isso causa à sociedade, viram a necessidade inerente do homem em relação a manter um relacionamento com o sobrenatural, com a deidade, com aquele que nós chamamos Deus, aí eles acabam dando o braço a torcer, acabam recuando nessa atitude e abrindo sim algum espaço para o exercício, né, da crença, o exercício do relacionamento com Deus. Então o ateísmo ele peca por se autolimitar, se satisfazer com pouco, se satisfazer com aquilo que apenas é provado laboratorialmente, empiricamente, e não avançar na pesquisa, não avançar na busca por algo que está além do que é visto, além do que é material, além do que pode ser explicado por meio de teorias. Temos aqui a objeção que é colocada: se formos meramente parte de um processo molecular cego, como os ateístas podem levantar. Leio aqui um parágrafo acima. Nessa realidade ateísta teórica, o conceito de trevas, mal ou injustiça é sem sentido final. Se, como os ateus dão a entender, o mal, enfim, é sem sentido, então qual é o problema? Se formos meramente parte de um processo molecular cego, como os ateístas podem levantar-se acima desse processo e dizer que alguns aspectos dele são maus e outros são bons? Átomos são simplesmente átomos, não há átomos maus no universo. Portanto, o ateísmo não pode oferecer nenhuma definição lógica de mal sem apelar para um padrão último de bem. Se tentarem fazer isso, acabarão declarando a existência real daquilo que afirmam não existir, o bem supremo ou Deus. O conceito teísta não ajuda em nada, somente contribui para agravar o problema do mal, porquanto não oferece para o mesmo nenhuma solução. Na verdade, declara francamente que não há solução para tal problema. Remove o mal somente na aparência, mas na realidade aprofunda o desespero causado pela sua existência. E aí temos, como colocado aqui, o próprio ateu, mesmo negando essa perspectiva de bem e mal, dizendo que na verdade é tudo um movimento do acaso, a sua forma de encarar e de julgar as coisas segue o padrão de coisas boas e coisas más, coisas benéficas e nocivas. Então, quando ele estabelece, quando mesmo negando esse padrão, teoricamente, ele vive ele na prática, ele está em contradição. Então, se existe algo bom e existe algo mal, necessariamente esses processos que ele afirmava serem neutros não são neutros. Porque, como colocado aqui, átomos não são nem bons nem ruins, são simplesmente movimentos do acaso.
Quando ele estabelece esse padrão de bem e mal, na verdade ele já está fugindo àquela primeira definição acerca de simplesmente movimentos ao acaso. Na verdade existe sim uma definição de bem e mal, as pessoas tentam viver por isso, mas quando negam a eficácia do poder maligno dentro da matéria, acabam não oferecendo resistência a ela, e quando não oferece resistência, ela se propaga de tal forma que pode levar tudo à destruição. Aí, perante isso, ele diz que não há solução. Não há solução, né, porque querem negar definitivamente a existência de Deus, querem negar a existência de propósito, querem negar a existência de inteligência condutora, e para sustentar essa negativa eles não fazem nada, tá certo? Não reagem ao problema do mal que está presente no universo. Ao não reagir, ele se propaga e leva tudo à destruição. Então o ateísmo, infelizmente, é uma corrente que fecha seus olhos para a realidade, fecha seus olhos para as potências malignas que estão agindo dentro do plano material, que não pode ser vistas, que não podem ser tocadas, mas que são existentes. Como na própria natureza existem muitas coisas que não podem ser vistas a olho nu, todavia são existentes. E existem muitas coisas na natureza que são vistas, são presentes a todos, mas não podem ser totalmente compreendidas, explicadas. Como por exemplo, você tenta buscar uma definição acerca da luz. O que é a luz? Então a luz é alguma coisa? Ou a luz não é nada? O que é a luz? A luz ela altera algum elemento sobre o qual ele está incidindo, por exemplo. A luz pode aquecer alguma coisa, a luz pode queimar alguma coisa, dependendo da sua intensidade. Então ela é alguma coisa porque ela interfere na matéria. Mas ao mesmo tempo que a luz interfere na matéria, a luz também pode atravessar um objeto, um vidro, por exemplo, um vidro transparente em que você joga um feixe de luz e ele atravessa o vidro e sai do outro lado. Olha, se ela é matéria, a matéria não pode ocupar duas no mesmo espaço. Então como é que a luz pode atravessar a matéria sem a danificar e sair do outro lado? Aí vemos, são coisas da natureza, mas são coisas que escapam até a nossa uma definição precisa. Até podem criar aí algumas definições complexas, né, tentando trazer algum entendimento a isso, mas não será esgotado. Então existem coisas que escapam à nossa possibilidade de entendimento. Dentre elas temos a realidade espiritual, a realidade do bem supremo, Deus, e a realidade do mal interagindo no mundo físico e causando destruição, para o qual tem que se oferecer resistência, né? E para sua resistência ao mal, associando-se, aliando-se ao bem e ao bem supremo, que é Deus. E aí temos a necessidade de Deus no universo, né? E quando se nega isso, está conduzindo a sociedade ao caminho da destruição. Aí temos o deísmo. O deísmo afirma que mesmo que exista um Deus, ele não está envolvido com os problemas da criação. Sendo assim, os males são meras consequências de processos naturais sobre os quais não há qualquer influência externa. Aí temos a religião praticada muitas das vezes por filósofos, por pessoas de uma alta erudição, que se veem constrangidas pelo baixo teísmo de muitos elementos da sociedade que acabam se envolvendo também com mitologias por causa da sua ignorância, e para se afastarem dos tais, eles acabam desenvolvendo esse tipo de conceito acerca da deidade. Eles nem são teístas, num conceito de uma religião popular, e também não são ateus, porque também julgam que esse conceito é um conceito limitado. Então por isso eles tentam se pôr a esse meio caminho entre teísmo popular, ingênuo, e ateísmo, tá certo? Um ateísmo cientificista, seco, né? Uma coisa que autolimitada. Então eles elaboram esse tipo de conceito chamado deísta, onde creem numa divindade, creem numa deidade que tenha sido autora de toda a criação, uma ótima explicação, né, para toda a criação do universo, para dar algum sentido à vida, algum sentido ao universo. Todavia não se relacionam com ela, não sentem necessidade de relacionamento, nem se submetem a ela, nem se autolimitam para agradá-la, e nem tem que buscar nela algum tipo de auxílio, algum tipo de socorro. São autossuficientes, cuidam da sua vida, fazem as suas coisas do jeito que querem fazer, vivem do jeito que querem viver. Todavia reconhecem sim que existe uma deidade, está em algum lugar, criou tudo isso aqui e não se importa mais com isso aqui. Aí temos o tipo de conceito
religioso que foi manifestado aí por um dos filósofos. O deísta compara Deus com um fabricante de relógio, que após ter criado o universo, deu corda no relógio do mundo, e uma vez para sempre, de modo que ele segue o seu curso cegamente, sem a necessidade do envolvimento direto ou indireto da parte de Deus. Apesar dessa teoria ter sido abraçada por muitos filósofos, a maior parte das pessoas religiosas não simpatizam com o pensamento deísta, uma vez que eles não encontram qualquer satisfação, razão ou consolo em tais explicações, pois o pensamento deísta apresenta um Deus que criou tudo, mas não cuida de nada. É o tipo de Deus que se encontra aí nessa manifestação do pensamento deísta, né? Se isso fosse verdade, quem simpatizaria com um Deus dessa natureza, que não se importa com seus problemas? E é daí onde aí onde falha o deísmo, mesmo querendo isentar Deus dos males que assolam a humanidade. Voltaire, o famoso filósofo francês, era deísta, mas mesmo assim ele revelou sentimentos teístas quando, em 1º de novembro de 1775, um terremoto matou 50 mil pessoas em Lisboa, em Portugal. Voltaire ficou profundamente amargurado contra Deus. Veja aí que o deísta cai em contradição, né? Por causa disso, ainda que a sua posição intelectual sobre a questão fosse deísta, ele teve a experiência de ficar amargurado contra um Deus cuja existência nega. Não nega, né? Mas pelo menos diz que existindo não se importa com a natureza. E na verdade estabeleceu leis que conduzem a natureza de uma forma cega, né? Que se aproxima até de um ateísmo. Então é um ateísmo prático, mas um teísmo teórico. Aí na verdade não era um ateu, era simplesmente um tipo de intelectual que elaborou um conceito onde dizia que Deus, sendo ele criador, todavia não se importa com a sua criação, mas deixa que ela siga seu curso. O qual, de acordo com esse mesmo conceito, não poderia... Deixa eu retornar aqui um pouco a leitura. Voltaire ficou profundamente amargurado contra Deus por causa disso, ainda que a sua posição intelectual sobre a questão fosse deísta. Ele teve a experiência de ficar amargurado contra um Deus cuja existência nega, ao qual, de acordo com esse mesmo conceito, não poderia ter qualquer responsabilidade em relação ao que aconteceu. A experiência de Voltaire nos faz saber que, embora o homem possa negar Deus com a inteligência, o afirma com a consciência. Então vemos que de acordo com a pressão sofrida, né, aquela sensação de desespero ante a destruição, por causa de um processo da natureza, o deísta se viu manifestando sentimentos deístas, sentimentos em que responsabiliza Deus por um dano, por um mal sofrido em decorrência de um processo natural. E tudo que ele queria era uma intervenção, tudo que ele queria uma intervenção divina para o livramento dessas pessoas. E com essa sensação, com esse desejo de intervenção divina, manifesta-se um teísmo declarado. Então o deísta, na verdade, ele luta contra os seus sentimentos internos de querer sim um relacionamento mais próximo, um relacionamento efetivo, um relacionamento mais íntimo com esse Deus que ele mesmo disse que não se importa com ele. Ele prefere negar esse desejo, ele prefere se afastar, porque ele de antemão já tem medo de sofrer alguma decepção. O grande problema de muitos desses intelectuais é que eles não aceitam aquilo que Deus diz acerca de si mesmo. Eles geram expectativas em relação a Deus que nunca foram prometidas. Então eles se recusam a se submeter ao que Deus diz acerca de si mesmo através da sua palavra. Então na palavra de Deus vê-se que o homem é declarado acerca dele que está exposto a males, está exposto a situações de risco, está exposto a passar por situações difíceis, mas ele, se manter a sua fé em Deus, se ele manter a sua confiança, ele pode superar todas essas situações e pode estar seguro acerca daquilo que Deus tem para ele. Então mesmo exposto a essas situações por causa de um mundo que está em caos, estando ele em caos ainda, não sendo ainda o tempo da restauração de todas as coisas, pode vir a sofrer as consequências desses males, né?
Agora, a pessoa que sofre as consequências desses males, nem todas elas sofrem do mesmo jeito. Então algumas sofrem com total desespero e sem nenhuma esperança para o futuro. E esses são os que mais reclamam, murmuram, blasfemam, aqueles que se levantam contra Deus de uma forma extremamente agressiva. Agora existem aqueles que sentem a segurança, e essa segurança espiritual do relacionamento que tem com Deus, da crença, da confiança na sua palavra e nas suas promessas, eles sofrem de uma outra forma, eles encaram com valentia, com coragem, com tranquilidade, por causa da segurança interna que há neles. Quando um ateu, quando um deísta olha para uma situação dessa e não compreende, na verdade o que você vê ali é uma deficiência. Existe uma deficiência de relacionamento com Deus, eles não creem, não se relacionam com Deus. Com isso Deus não se mostra presente para eles, não porque Deus não queira, mas porque eles impedem. Eles rejeitam a presença de Deus, a presença consoladora de Deus. Veja, consolador é aquele que está ao lado, aquilo que no grego é chamado paráclito, né, um ajudador. Então aqueles que creem, que confiam, que têm um relacionamento íntimo, que têm comunhão com Deus, tem o paráclito, tem aquele que está ao lado. Aqueles que não têm, estão sozinhos, sofrendo só e vivendo essa sensação de destruição sem qualquer tipo de esperança para o futuro. Assim, só podem manifestar esse tipo de desespero mesmo. E só podem manifestar esse tipo de agressividade em relação a Deus. E não somente em relação a Deus, mas em relação àqueles que creem em Deus. Então você vê toda a agressividade parte dessas pessoas. Você vê isso nos debates, você vê isso nos vídeos, você vê isso em tudo que é tipo de conversa, sempre essa atitude extremamente belicosa, extremamente agressiva. Por quê? Por causa de toda essa amargura que carrega dentro de si, por não ter esse tipo de relacionamento. Não tem esse tipo de relacionamento porque não quer, porque se coloca de uma forma arrogante, petulante contra Deus e não aceita, né, não aceita a palavra de Deus tal qual ela é. Então fecha as portas para esse tipo de relacionamento. Veja que o panteísmo. Os panteístas ignoram o problema do mal, o chamando de ilusão. Mas se o mal é ilusão, então de onde veio a ilusão e por que parece tão real? A dor e o mal são aspectos da vida que todas as pessoas deste planeta experimentam em determinado grau. Seria mais difícil dizer que, em vista da persistência universal da realidade do mal, é ilusão crer que o mal é apenas ilusão. Os panteístas não oferecem nenhuma explicação substancial para o problema do mal, nem nenhuma justificativa inteligente para chamar o mal de ilusão. Concluímos, portanto, que o panteísta carece de capacidade explanatória para tratar do problema relativo ao mal. Aí temos o panteísta, alega que o problema do mal é apenas uma ilusão e que na verdade tudo está dentro do processo das manifestações da deidade, que é o mesmo que a natureza. Aí temos essa mistura, essa despersonalização de Deus. Deus não é uma pessoa individual, mas Deus está na natureza. Aquela afirmação, né? Deus é tudo e tudo é Deus. Então todos os aspectos da natureza são uma manifestação de Deus. Logo, se são uma manifestação de Deus ou de algum Deus, ou do Deus que é a própria natureza, então logo é uma manifestação de Deus. Sendo manifestação de Deus, é boa. Logo o mal, né, o problema do mal na verdade é uma ilusão, porque nos parece mal, sentimos como mal, mas na verdade é uma manifestação dessa deidade. É a sua prerrogativa de se manifestar de uma forma destrutiva, ou se manifestar de uma forma construtiva, ou se manifestar por meio da renovação da vida, ou por meio da decomposição. E aí temos diversos tipos de manifestações, mas na verdade são todas manifestações dessa deidade que está diluída no meio da matéria, né, de toda a criação. Claro que teoricamente esse conceito pode parecer extraordinário, pode parecer muito bem construído, né, uma sacada de gênio. Só que as pessoas, elas estão vivendo uma vida individual, elas não estão diluídas no meio da matéria, elas vivem uma vida individual, elas têm necessidades, elas têm perspectivas, sonhos, e esses sonhos podem ser frustrados pelo acontecimento do mal dentro do universo. Então, com isso, por mais que as pessoas tentem confessar esse tipo de conceito e adotar para si, tentar vivê-lo de alguma forma, tentar
colocá-lo dentro da sua existência, isso não supre a necessidade, isso não responde às perguntas, isso não apresenta uma perspectiva, porque na verdade isso aí não se relaciona com a realidade. Isso está num campo, num plano totalmente subjetivo, mitológico. Isso está totalmente desconexo com relação à realidade. Na realidade, as pessoas necessitam buscar o bem e afastar o mal. Necessitam realizar coisas boas e evitar coisas ruins. Então, mesmo que tentem colocar esses aspectos das manifestações diversas, né, de bem e mal, como na verdade todas sendo vinculadas a deidades e assim sendo manifestações boas, porque são manifestações dessas deidades, na verdade nós temos sim a necessidade de fazer uma definição e principalmente uma separação entre bem e mal, buscar o que é bom, afastar o que é mal, viver o que é bom e evitar o que é mal. Então, com isso, na prática, as pessoas precisam viver isso de uma forma específica, não misturada como é colocado aí, e muito menos conceituando o mal como uma ilusão. O mal não é uma ilusão, porque o mal está sendo vivenciado, está afetando as pessoas estão sofrendo em relação a ele e precisam dar uma resposta satisfativa, uma resposta satisfatória, uma resposta que traga a eles algum tipo de solução e que os liberte desse mal. Então, com isso, não dá para chamar o mal de ilusão, né, dentro dessa perspectiva. Teísmo. Teísmo é a crença em que existe um ou mais de um Deus que criou esse mundo e está presente nele, fazendo história de forma oculta no governo da humanidade. Então, teísmo é a crença no theos, né, do grego, no Deus. Agora, claro, existem teístas, existem panteístas, né? Existem pessoas que creem não somente num Deus, mas que existem diversas deidades, inclusive que existem deidades disputando pelo poder do universo, então com isso causando os males sendo decorrentes dessa guerra, né, na esfera das deidades. Mas existem teísmos vivenciado também por meio do monoteísmo, né, na crença de que existe um só Deus. Então, teísmo é um termo mais aberto, né, mais ambíguo. Todo aquele que crê em um ou em mais de um Deus presente nesse mundo, recompensando os bons e castigando os maus, confessa o teísmo. Há dois tipos de teísmo, o pessimista e o otimista. Aí vemos aí dois aspectos aí dessa corrente chamada teísta. O teísmo pessimista, os pensadores gregos diziam Deus ou alguns deuses realmente existiriam, mas a nossa semelhança eles seriam tanto bons quanto maus, pelo que poderiam ser causas diretas do mal. E aí vemos as diversas mitologias gregas falando acerca da guerra entre as deidades e esta guerra trazendo males para a humanidade. Esse ponto de vista pessimista elimina a perfeita benevolência de Deus. E aí vemos Epicuro, por exemplo, com aqueles questionamentos, né, que um Deus não poderia deter em si mesmo todas aquelas características conforme foram descritas, sendo possível ele deter duas, rejeitando a terceira, ele ter duas, eliminando uma terceira, mas não deter as três ao mesmo tempo. E, na verdade, estava num ambiente politeísta, né, onde esses deuses extremamente antropomorfizados têm características, na verdade, bastante humanas, né? Inveja, ódio, vício, promiscuidade e todo esse tipo de... Outros têm bondade, benevolência, poder, força e por aí vai. Deuses que são, na verdade, reflexos do próprio humano. Na verdade, há muito de psicológico naquelas mitologias, né? Na verdade, a descrição de muitos problemas, na verdade, problemas humanos. É como uma metáfora acerca do homem. Os gregos também imaginavam a existência de deuses todo bondosos e benévolos, mas aos quais simplesmente faltava o poder. Veja sempre alguma característica que é supervalorizada, mas outra que é ausente. O poder de impor sua vontade, exceto em esferas e meios muito limitados. De acordo com esse raciocínio, o mal existe, mas está fora do poder ou da vontade de Deus e dos deuses controlá-lo completamente. Aí entra até o gnosticismo também, né, com a questão da coexistência eterna de princípios, a coexistência eterna entre Deus e a matéria, né, sendo a matéria inerentemente má
corruptora, né? Deterioradora, e o princípio bom como um princípio espiritual. Sendo assim, a matéria é como que uma cadeia que prende o espírito, e esse espírito precisa evoluir e alcançar um nível superior através da gnose, através do conhecimento, né? O conhecimento sagrado, o conhecimento místico, que o eleva, libertando-o da matéria, libertando-o do mal com isso. Temos também conceitos gnósticos que se misturaram aqui, com o passar do tempo, se misturaram com a cultura grega também. De acordo com esse raciocínio, o mal existe, mas está fora do poder ou da vontade de Deus, ou dos deuses, controlá-lo completamente, o que explicaria a existência do mal no mundo. Teísmo otimista, para isentar Deus do problema do mal, e solucionar esse problema sem colocar em conflito os atributos divinos, criaram a ideia de que esse é o melhor mundo possível. Essa maneira de encarar o problema parte do princípio de que somos ignorantes, pois não sabemos por que esse mundo não é melhor. E assim admitimos que não podemos chegar a qualquer argumento compreensível acerca do que fazer com os atributos divinos que, aparentemente, se entrechocam, os quais não podem entrar em ação todos ao mesmo tempo no tocante ao mal que há neste mundo. Pela fé supomos que temos o melhor mundo possível, embora nossa razão contradiga isso. Variando um pouco o argumento otimista, não há quem diz que no final de tudo... contrariando um pouco o argumento otimista, há quem diz que no final de tudo o bem triunfará sobre o mal, embora não haja uma boa explicação acerca da origem do mal, e muito menos por que razão o mal perdure tanto entre nós. Os defensores dessa ideia se preocupam mais com os fins do que com os meios, ou seja, o fim justifica o meio, ou então no fim tudo dará certo. Então temos aí um aspecto otimista, mas que em alguns momentos pode se mostrar também uma forma muito simplista e uma forma muito limitada de se ver a questão, simplesmente contradizendo a realidade, né? Aquilo que se vive, aquilo que se vê a partir da experiência humana, o mal presente no mundo, os prejuízos que causam, e o teísta otimista simplesmente tenta jogar tudo isso para a conta da ignorância, dizendo que na verdade vivemos o melhor possível e o que não sabemos é compreender o porquê de todas as coisas. E em decorrência dessa ignorância entendemos que esses males estão nos atingindo e que na verdade o que precisamos elevar é o nosso conhecimento, nossa inteligência para entender melhor toda essa situação e compreender essas situações não exatamente como males, mas como situações que não foram ainda devidamente compreendidas. Então veja, esse tipo de otimismo também, ele procura, vamos dizer assim, auto-iludir-se, né? Procura auto-enganar-se. Então, de fato, existe Deus, existe uma declaração de Deus também da sua palavra, acerca da criação, acerca do momento, da existência do mal dentro do universo. Agora, tentar fingir que não existe mal também é tentar enganar-se. Um diz que não existe mal porque todas as coisas são matérias e são ao acaso. Então são simplesmente movimentos da matéria e com isso não existe um mal subjetivo, um mal moral, né? Mas são simplesmente coisas ao acaso que podem nos afetar ou nos beneficiar. Outro diz que na verdade Deus não se relaciona com o mal porque Deus criou todas as coisas, mas não está interagindo diretamente com elas. Quando o mal acontece, quando aconteceu assim a Voltaire, diante daquela catástrofe, né, do terremoto de Lisboa, quando ele vê que muitas pessoas foram a óbito, ele então acaba manifestando qual é a sua verdade, né, que na verdade aquilo que ele declarava acerca do deísmo, intimamente ele vivia uma perspectiva teísta acerca de Deus, tanto que ele fica irado pelo fato de Deus não ter intervindo diretamente na situação, não ter livrado aquelas pessoas de sofrer aquela tragédia. Sendo assim, o seu deísmo era apenas teórico, apenas ilusório. Ele professava esse deísmo, mas ele vivia na verdade um teísmo esperando que Deus interviesse na história
e livrasse as pessoas de sofrer aqueles males. Então vemos que o deísmo também acaba se mostrando fraco diante do problema do mal. E o panteísmo, como a gente já colocou, até ideologicamente é uma forma bastante complexa de se expressar, né? Diz que todas as coisas são na verdade manifestações da deidade, porque a deidade está diluída em toda a sua criação, então as manifestações da criação são na verdade manifestações da deidade, sendo assim, pelo menos do ponto de vista dessa deidade, são boas manifestações, né? São prerrogativas da sua autoridade, né? Aquela deidade que se manifesta através de diversas formas da natureza, criação, destruição, procriação e por aí vai. Só que o ser humano, diante dessa situação, ele espera uma resposta e principalmente ele espera uma solução que não virá daí. O mal, por mais que seja chamado de ilusão, não se manifesta para ele como algo ilusório, se manifesta como algo bastante verdadeiro, bastante realista, algo que está interferindo diretamente na sua realidade. Por isso que o panteísmo não apresenta uma resposta satisfatória. E o teísmo, como acabamos de ver, a sua linha pessimista, encara inclusive a possibilidade do politeísmo, da existência de diversos deuses disputando por poder, disputando o controle sobre o universo, e nessa disputa acabam acarretando males à humanidade. Então tem essa questão pessimista e a questão otimista, que tenta fechar os olhos para a realidade do problema do mal na existência, atribuindo isso a uma suposta ignorância que, sendo sanada, pode elevar o homem acima dessa situação, fazendo-o compreender que essas situações que são males circunstanciais, são danosas para ele, na verdade serão superadas quando ele tiver toda a compreensão, o que na verdade parece mais um escapismo, né? Parece que a pessoa está tentando fugir de uma determinada situação. Mas aí apresentamos um quadro logo adiante, onde a gente pelo menos tenta expor de uma forma sistemática ao menos alguma compreensão acerca da dinâmica da existência do mal dentro da realidade, e a partir da compreensão dessa dinâmica a gente pode reagir a ela com uma nova postura, uma postura de conhecimento, não simplesmente para se elevar não simplesmente para tentar se elevar acima de qualquer possibilidade de mal, porque, como já é sabido, estamos no mundo, e no mundo, infelizmente, ainda estamos sujeitos a sofrer as consequências desses males circunstanciais, em virtude do mal moral que está ainda presente, né, causando caos, né, trazendo caos ao cosmos. Então, somente com a resolução dessa questão do mal no universo é que teremos aí a solução definitiva, a solução final para essa possibilidade de sofrimento. Mas a partir de uma compreensão a gente consegue entender qual é a nossa situação dentro de todo esse processo, estar seguro, né, acerca da palavra de Deus, estar seguro acerca das promessas de Deus e ter a postura correta diante dessas situações, tá certo? Saber agir de uma forma madura, de uma forma inteligente. Então temos aí esse quadro que passamos a apresentar usando esse exemplo, um exemplo simples, um exemplo da natureza, onde vemos aí a questão da fonte da luz, certo? Então vamos usar aqui esse quadro que ele coloca para nós a fonte de luz, a luz projetando-se, tá certo? Tudo aquilo que está ao alcance da luz será por ela iluminado, estará debaixo da sua influência, a luz exercerá sobre ela toda a sua influência. Então temos aqui a fonte de luz. Agora, no caminho desses raios, né, que estão sendo irradiados pela fonte de luz, no caminho encontra um anteparo, conforme está colocado aqui, esse anteparo. Então esse anteparo colocado aqui no caminho da irradiação da luz oferecerá um obstáculo a ela. Então este obstáculo que oferece a irradiação da luz bloqueará a incidência da luz. Então veja, aqui temos a fonte de luz, né, a irradiação da luz, o anteparo oferece um bloqueio, então com isso impede a incidência da luz em alguns pontos. Aqui continua sendo iluminado, só que esta região aqui estará agora debaixo de sombra, né? Essa região estará sob a influência das sombras em virtude
do bloqueio oferecido pelo anteparo que impede a irradiação da luz, né? Está entre a fonte de luz e esta plataforma aqui. Então vemos aí, a partir desse simples exemplo encontrado na natureza, né? Muito simples mesmo, a gente pode, a partir dele, raciocinar um pouco acerca da existência e a realidade do bem, como tendo sua origem a partir da luz inacessível que é Deus, como foi colocado lá por Paulo na sua carta a Timóteo. Então Deus é a origem de todo bem, Deus é a luz, habita na luz inacessível. E toda ação que provém de Deus, Deus é o supremo bom, que habita na luz inacessível, e toda ação que provém de Deus é aquele bem que irradia sobre toda a criação. Então vemos aí, por exemplo, o Cristo como o verbo divino, sendo criador de todas as coisas, tudo sendo feito por Ele, e como João diz, sem Ele nada que foi feito se fez, e Ele criando todas as coisas a partir da sua natureza boa, e como diz em Gênesis, tudo que Ele criou é bom. Então tudo que é bom é aquilo que está debaixo da influência direta, da incidência da luz, que é Deus. Então a luz que é o Senhor, tá certo? A partir da sua criação, a partir da sua ação criadora, tudo aquilo que está debaixo da sua influência, tudo aquilo que é bom. E vamos colocar assim o anteparo como sendo a criação de Deus chamada livre-arbítrio. A criação de Deus chamada livre-arbítrio. E aí temos aí os textos que dizem: o mal não é necessariamente um ser, tá certo? O mal não é necessariamente algo criado por Deus, mas a ausência do bem, ou a ausência daquilo que é bom, tá certo? Da natureza boa de Deus, a ausência da incidência desta ação boa de Deus, tá certo? Quando se isola desta incidência, dessa influência boa, benéfica, que é a vontade boa de Deus. Como a sombra é a ausência da luz. E aí temos aqui os dois indicadores, como sendo a luz, a origem de todo bem, da onde está Deus e a influência dele sobre toda a criação. E os seres que de fato existem são todos os seres criados por Deus, que têm vontade, que têm poder volitivo. Temos aí na esfera das criações todos os seres angelicais, e temos os seres humanos dotados de poder de escolha. E o poder de escolha é potencialidade para a influência do bem que é Deus, ou a potencialidade da negativa da influência do bem que é Deus. A negativa da influência do bem, quando se afastam, se voltam contra o bem, quando não permitem que a luz, que é o Senhor, irradie sobre a sua vida, esta negativa, esta ausência, tá certo? Esse distanciamento da vontade boa de Deus, cria este obstáculo na irradiação da sua luz e passa a trazer à existência um mundo de sombras, tá certo? Então temos aqui a luz, esse é Deus, autoexistente, tá certo? A origem de todas as coisas, aquele que nunca foi criado, o eterno. Aqui está os seres criados. Temos aí a questão do livre-arbítrio como poder volitivo, tanto nas esferas angelicais como na esfera humana. Então esse poder volitivo pode se voltar para a incidência boa e agir sobre toda a criação a partir desta influência. A influência da irradiação da presença de Deus, da influência da sua vontade boa, tá certo? Então ele pode agir a partir dessa influência, ou ele pode voltar-se contra ela, e ao desprezar a incidência da vontade boa, da vontade de Deus, ele cria um ambiente ausente desta incidência da luz, um ambiente ausente da incidência da vontade boa de Deus. Este ambiente de ausência é a sombra, porque a sombra não é algo, a sombra é a ausência de algo. A sombra não é uma coisa, a sombra é a ausência da incidência da luz. Então temos aí algo evidente para qualquer pessoa, é um teste que pode ser realizado em qualquer lugar, qualquer um pode produzir sombra. E a sombra, por mais que eu diga que pode produzir, a sombra não é algo, a sombra é a ausência de algo que de fato existe, a luz existe. E aí temos aí como se relacionam a luz, a influência boa, a incidência da luz, o anteparo como livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio podendo ser exercido debaixo da influência da incidência da luz, que é a representação aqui metafórica acerca do bem, que tem sua origem no bem supremo que é Deus, o bem perfeito que é Deus. O bem perfeito que é Deus pode ser vivenciado pelo bem relativo dentro do homem,
a partir do uso correto do livre-arbítrio, permitindo a incidência, a influência do bem sobre a sua ação. Então, quando os seres volitivos permitem que o seu livre-arbítrio seja influenciado pela incidência do bem, que é Deus, ele está agindo debaixo da luz. As suas atitudes são pautadas debaixo da luz. Como Cristo fala, né? Andai na luz. Tem que andar na luz. Por quê? Se você anda os que andam nas trevas não sabem o que fazem. Estão andando, mas não têm plena noção acerca do que estão fazendo. Estão tomando suas atitudes influenciados por poderes que eles mesmos desconhecem, né? Que vão levar eles ao caos, à destruição. Agora, agindo sobre a luz, é aquilo que Jesus estava dizendo. A influência vem de Deus. E Deus, de fato, é o sumo bem, é o supremo bem. Então temos aqui esse exemplo, só para colocar de uma forma bastante prática, este relacionamento entre luz, entre o livre-arbítrio, né, o poder volitivo dos seres criados, seres com racionalidade, e temos aí a ausência da luz, o mau uso do livre-arbítrio, a rejeição, a incidência da ação boa de Deus, a rejeição à influência boa de Deus, dando então lugar, ensejo, à manifestação da sombra. A manifestação da sombra como uma zona ausente da luz, uma zona onde a luz não está incidindo. A vontade boa de Deus não está agindo sobre esta região de sombras criadas pelo mau uso do livre-arbítrio, quando o ser volitivo volta as costas para Deus e age a partir de então em contradição à sua vontade perfeita, à sua vontade soberana. Então por isso que temos o texto aqui. O mal não é necessariamente um ser, mas a ausência do bem, o supremo bem, vindo do ser bom que é Deus, bom ao nível perfeito, né? Bom em absoluto, sendo nós tornados bons seres relativamente, quando estamos debaixo da influência boa de Deus. Como a sombra é a ausência da luz. Então temos aqui os seres, e esse texto aqui é apenas um texto referencial, para nós vermos aí qual o resultado da ausência da luz, ou ausência da influência boa, da vontade boa de Deus. Consequências do mal. Temos aqui o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 29 ao 39, que diz: Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança, dê a sua face ao que o fere. Farte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. A esperança da vontade boa de Deus, novamente agindo, e a misericórdia de Deus trazendo perdão, né? Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Então Deus pode usar, inclusive, de meios presentes dentro da natureza, para trazer o mal circunstancial, objetivando a misericórdia futura, para que o homem se arrependa e tome consciência do mau uso da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, para então sair da região de sombras e voltar-se novamente para a influência da incidência da vontade boa de Deus. Por meio do quê? Por meio muitas das vezes de males que vêm sobre ele, males circunstanciais que são permitidos por Deus, que venham sobre ele, para que ele se conscientize e se afaste do mal subjetivo, o mal moral, tá, ok? Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens, pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito. Não veria o Senhor, não veria todos esses males circunstanciais, né, advindos, oriundos da influência do mal moral presente do homem, todos esses atos de maldade aqui, aos quais o Senhor dá justa recompensa, né? Ele é um Deus que traz o juízo. Quem é aquele que diz assim acontece? Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal quanto o bem? E veja que o mal, com L no final, mal circunstancial, então da boca do Altíssimo sai tanto a sentença que traz ao homem um mal circunstancial, a fim de trazê-lo à consciência para que se afaste do mal moral. Assim é que temos também Isaías: faço o mal e crio o bem, faço as trevas, crio a luz. O Senhor, ele cria males circunstanciais, permite os males circunstanciais, que venham sobre as suas criaturas, a fim de trazê-las de volta à consciência, objetivando a destruição do mal moral, tá certo? Então existe essa situação é descrita amplamente na Sagrada Escritura.
Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto mal quanto bem. Temos aqui o bem em antônimo ao mal circunstancial, bom em antônimo ao mal subjetivo, né, o mal moral. Então de Deus sai, por exemplo, o bem em contradição ao mal e o mal circunstancial. Aí temos aí tanto o bem quanto o mal a partir da sentença divina. Então Deus pode sentenciar o homem favoravelmente a partir das suas, em retribuição às suas atitudes boas, ou pode sentenciá-lo de uma forma má, vamos colocar assim, de uma forma negativa, como justa retribuição aos males por ele cometido, mas como diz aqui o profeta Jeremias, objetivando trazê-lo novamente para a misericórdia. De que se queixa, pois, o homem vivente? Aqui onde está o centro, né, da nossa leitura. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se de cada um de seus próprios pecados. Lamentações 3, 29 ao 39. De que se queixa o homem vivente? De que se queixa o ser volitivo, detentor de livre-arbítrio, que pode agir sob a influência da vontade benéfica, da luz, né, de Deus, ou pode voltar-se contra ela e agir em contrariedade a Deus, criando um ambiente de sombras, tá certo? Criando um ambiente ausente da bondade de Deus. Um ambiente ausente da bondade de Deus necessariamente será um ambiente de males, tá certo? E aqui está o mal moral, tá certo? Aqui está o mal moral dentro dessa ação má, criador do mal circunstancial que se dará dentro de todo esse ambiente sob a influência de uma ação contrária à boa vontade de Deus, tá certo? Então temos aqui a perfeição divina, a vontade boa, o livre-arbítrio, tá certo? Potencialidade para obediência à ação boa de Deus ou negativa à ação boa de Deus, com consequência da criação de um ambiente ausente da boa vontade de Deus, necessariamente um ambiente de sombras, um ambiente onde o mal circunstancial está presente, a partir do mal moral criado pela má escolha, criado pela negação à vontade boa de Deus. E aí temos a ausência do bem, né, em função do mau uso, veja o mal, tá certo? Mau uso do livre-arbítrio ou pecado. Eis aí a origem do pecado. O pecado a partir do mau uso do poder volitivo, o mau uso da vontade, a vontade não sendo usada como vontade boa, e atendendo à vontade boa de Deus, atendendo à influência de Deus, uma vez negando-se a vontade boa de Deus, esta negativa é então o mal moral, a origem do pecado e, como circunstância, os males circunstanciais de toda a criação, que temos visto aí prejudicando a todos os seres criados. Submissão à vontade de Deus para a vida eterna, né? Submissão à vontade de Deus para a vida eterna. E aí a vida eterna detida de uma forma absoluta por Deus, só Deus é eterno, mas Deus podendo tornar eternizáveis os seres que estão debaixo da sua influência. Que, aliás, eternizável nem é um termo correto, porque os seres jamais serão eternos. Os seres são infinitos, então tornando-os infinitos a partir da incidência da sua vontade boa, né? Sob a influência da sua vontade boa. Como o homem e a mulher que estavam no jardim tinham acesso ao fruto da árvore da vida. Então, através do fruto da árvore da vida, eles davam prolongamento à sua existência. E a sua existência dentro de um ambiente criado por Deus, dentro de um cosmos. Aquele ambiente criado por Deus, um ambiente perfeito, onde não sofriam a influência de possíveis males circunstanciais, não advindos de um mal moral, mas advindos simplesmente de movimentos sistemáticos do cosmos, né, que poderiam vir a causar males circunstanciais a eles, mas dos quais estavam privados, estavam livres, por causa da obediência de Deus e da convivência dentro de um ambiente perfeito, um ambiente criado por Deus para eles. A partir do momento que usaram seu poder volitivo para contrariar a vontade boa de Deus e agiram em desobediência, essa ação permitiu que neles entrasse o mal moral, que já estava presente por causa da ação do diabo, que já havia atentado contra Deus, já havia sido expulso, tá certo, do ambiente celestial. Agora o homem compartilha dessa situação, também se coloca numa situação de trevas, perde o acesso à árvore da vida e, além disso, é expulso daquele ambiente perfeito criado por Deus, tendo que lavrar a terra da qual foi tirado, sendo então exposto à incidência de todos os males circunstanciais,
tá certo? Tanto aqueles que não necessariamente são advindos de um mal moral, quanto outros que são lançados sobre um homem como uma forma de justa retribuição, como uma forma de punição, e também como uma forma, automaticamente também uma forma pedagógica de fazer o homem tomar consciência do seu pecado, tomar consciência do seu crime e voltar-se para Deus, evitando ou lutando contra ou se opondo ao mal moral que está presente dele, fazendo penitência perante de Deus. Então, penitenciando-se perante Deus, esperando a sua misericórdia, como o conselho do profeta Jeremias. Põe a tua boca no pó, porque talvez haja esperança. E há esperança. Há esperança quando o homem, conscientizado acerca do seu estado de malignidade, de maldade, o homem se volta para Deus e espera nele a sua misericórdia, o seu perdão. E Deus é, como na descrição de Cristo, na parábola do filho pródigo, Deus é um pai que espera de braços abertos pela reconciliação. Então Deus promove ao homem a possibilidade sempre de reconciliação a partir do reconhecimento do mal moral, a cessação dos males circunstanciais causados, advindos da influência do mal moral, e a submissão à vontade boa de Deus, à luz, como Cristo veio trazer a luz a nós. João assim nos declara que Ele é a luz dos homens, ele veio trazer esta luz. A luz está irradiando por meio do Evangelho. Aqueles que aceitam a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, que são feitos nova criatura, justificados pela obra salvífica, a obra vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário, justificados, regenerados, feitos em nova criatura, nascidos agora da água e do Espírito, nascidos de novo, como ele disse para Nicodemos, tá certo? E santificados, colocados apartados de todo esse mundo de trevas na qual estavam inseridos e colocados dentro, como Paulo fala também em outro lugar, transportados para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado. Certo? Então, a partir daí, a incidência sobre a vontade boa e o controle, a subjugação da vontade má, tá certo? O mal moral presente dentro desses seres criados. E aí, na continuidade, Paulo vai falar acerca da luta interna de cada um, tá certo? O bem que eu quero fazer, isso não faço, todavia o mal que eu quero, isso faço. Isso é a guerra interna do homem contra o mal moral, para que o mal moral, o seu corpo, não seja usado sob influência do mal moral e traga os males circunstanciais do diversos tipos de manifestações do pecado. Tá certo? Então, a partir dessa básica explicação aqui, a gente vai dar continuidade à matéria com as próximas aulas, explicando mais acerca do pecado, suas consequências e suas manifestações. Mas trazemos isso aí para tentar ilustrar, tentar trazer de uma forma simples, clara, pelo menos alguma coisa acerca do pensamento, acerca da relação entre Deus, aquilo que Deus de fato criou, os seres volitivos, e a possibilidade de submissão à vontade boa de Deus ou rejeição à vontade boa de Deus, criando um ambiente ausente da vontade boa de Deus. E esse ambiente, sim, é onde existe primeiro o mal moral da má escolha do homem, causando os males circunstanciais, a destruição do cosmos, o caos colocado dentro do cosmos. Deus com certeza trará, a partir do seu poder, da sua autoridade, sua soberania, um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente e um Deus todo-bondade, trará a solução final a essa situação, quando for o seu tempo, o tempo Kairos, o tempo que Deus determinou para si mesmo, tá ok? Então, damos continuidade então na próxima aula.